Não dá. Ariadna, ao vivo, tá? Beleza. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, o mês da prevenção do câncer de próstata, um mês importante para a gente falar do autocuidado, porque o homem ainda tem muito preconceito para fazer esse autoexame. Então, falar de autocuidado é super importante, porque o câncer de próstata tem um índice, né, de morte grande, então é importante a gente estar sempre pontuando. A gente fala no mês de novembro, que é o mês da prevenção, mas é importante a gente falar o ano inteiro sobre esse assunto. Quebrar preconceitos é importante pra caramba. E hoje a gente está aqui na operação técnica com o Luiz Borges, eu, Ayala Rossana, agradecer a designer Caiana Lima, que fez toda a programação de designer, a nossa assessoria de imprensa Cláudia Mastrange e a galera do CAPS AD3 Raul Seixas, que está sempre com a gente. E hoje a gente tem uma galerinha especial também aqui, que é da Faculdade Souza Marques. Faculdade Souza Marques. É importante a gente estar sempre com o estúdio lotado, né? Participando, tendo a possibilidade de fazer perguntas, tirar dúvidas. Pra gente é muito importante que vocês estejam aqui. Muito obrigada. A gente também tem o filho da convidada, que é o Thalio, de 6 aninhos, também está aqui no estúdio. Só pede para ele não vir para a câmera, por favor, tá? Que é criança, né? Não é bacana. E, filha, nome dos usuários, por favor. Sebastião Marques. Sebastião Marques Gil. A Francis vai ficar? Francis vai ficar? Foi no banheiro, foi no Tá. banheiro. E o nome do enfermeiro? Enfermeiro Douglas. Douglas, que é o técnico do CAPS. Gente, é isso. Hoje a gente está recebendo uma convidada super especial. O nome dela é Ariadna Valentina. Ariadna é chilena, passou sua adolescência na Patagônia. É uma artista que já viajou vários países do mundo e hoje está aqui no Brasil. A Ariadna trabalha com trabalhos de circo, faz malabarismo, pirofagia, aprendeu sozinha a fazer os seus bambolês de pirofagia. Ela é muito envolvida com as causas ambientais e educacionais. E a gente vai falar um pouquinho com ela, conhecer um pouquinho dessa história e desse protagonismo feminino no mundo, né? Porque ela não passou só pelo mundo não, tá? No Brasil ela já me falou que conheceu o Pará, já foi a BH, Belo Horizonte, está aqui no Rio de Janeiro. Então ela é uma, no bom sentido da palavra, uma boa andarilha, né? Que conhece várias histórias e pode contar pra gente. Bom dia, querida, obrigada pelo aceite ao convite. Bom dia, obrigada a você. Obrigada. Hoje a gente vai ter que, botar a escuta ativa para entender a Ariadna, né? Porque ela fala o português, mas tem algumas palavras que, se a gente não entender, a gente pergunta para a gente poder desenvolver o assunto. Então vamos lá. Fale um pouquinho, Ariadna, pra gente da sua adolescência mesmo, como tudo começou na questão da arte, que eu acho que foi na Patagônia, é isso? Como é que foi isso lá? Desenvolva. Sim. Na verdade, a Patagônia tem uma parte da Patagônia que é Chile, outra parte da Patagônia que é Argentina, né? Sim. Só que eu chamo de Patagônia porque é um pouco um mundo à parte, né? Como que a Patagônia no final é só uma, né? Não é nem Chile nem Argentina completamente, é só aquela área, né? Eu chamo um pouco assim porque, especialmente, mais ainda no tempo que pelos anos 2006, 2007, era um território muito isolado do resto de Chile, do resto da Argentina, muito independente também, né? Tipo lugar que nunca é mencionado nem no pronóstico do tempo no jornal, né?
Então por isso que a gente chama um pouco como Patagônia, lugar Então, separado, por isso você né? divide um pouco, né? Sim. Essa história também. Pois é, porque é uma identidade bem diferente, por falar de algum modo, né? E bom, na verdade eu desde pequena transitei bastante por cidades, né? Por temas familiares, de minha mãe ter que se movimentar. Então, na infância, primeiro, tínhamos morado na capital do Chile, né? Santiago, né? Aí, aos 12 anos, voltamos para a Patagônia, né? E foi justo naquele tempo que voltamos para a Patagônia que eu comecei a me interessar por causas sociais, porque estava tendo uma revolta muito grande a nível estudantil de toda a galera que formava parte do ensino médio e alguns também da educação básica. Eu estava no último ano de ensino fundamental, que seria educação básica, né? Ensino fundamental naquele tempo. E Quantos anos você tinha? eu tinha 13 anos naquele momento. Só que começou a aparecer no jornal da Patagônia, lá de Chile, na verdade, como a nível nacional estava tendo um levantamento que foi chamado de Revolução Pinguina, que foi um levantamento de todos os estudantes do Chile, que eles estavam lutando naquele momento contra a privatização da educação e contra a segregação e a desigualdade que existe, na verdade, entre as escolas particulares e as escolas públicas, além de outras escolas que tem lá, que é um sistema... Ai, isso eu aprendi história. Você vai perguntar. Você vai querer Eu perguntar. aprendi história, Revolução Pinguim. Sério? Que legal! Sim, porque os países são muito... não próximos, mas acabamos sendo irmãos, Continente, né? Latinoamérica. Exatamente. Latinos, né? A gente acaba sim vendo aqui no Brasil, né? Conhecendo essas histórias. Com certeza. Naquele momento estava a Revolução Pinguina, né? E eu estava vendo no jornal todo o levantamento que estava tendo a nível nacional, né? E eu já tenho um pouco aquela mentalidade de eu ter morado na capital e ter conhecido de perto como que posso falar? Essa identidade, né? Esse modo de ser ativo, né? De que se algo me incomoda, eu vou protestar por isso, eu vou fazer Aqui coisas. fala ativista, sim? Sim, pode ser, mais ou menos, porque pode ser. Tipo, de se levantar, de falar as coisas. Manifestar. Algo que não existia muito já na parte da Patagônia, na parte sul, na parte extrema do Chile. Era muito mais central, né? E eu, como estava com aquela mentalidade ainda, que eu já tinha morado na capital, estava retornando para a Patagônia, eu me indignei muito, na verdade, de ver que na cidade que eu estava, que era uma cidade que é capital, porém capital do que aqui seria o interior, né? De uma parte isolada, como o que seria uma zona amazônica, por dar um exemplo, né? O sertão. Partes isoladas, né? Que são vistas muito mais como roça pelo centralismo, né? Então, para mim causou muita indignação um pouco ver que todo Chile, que todo o país estava se manifestando, os estudantes, e que aí não estava acontecendo nada praticamente, né? Então aí, conjuntamente, outro grupo de pessoas começamos a tentar levar essa luta também para a Patagônia, para aquela cidade. Aí conheci os dirigentes estudantis, que na verdade eram todos mais velhos que eu naquela época, né? Mas conjuntamente começamos a formar assembleias de estudantes por lá, fazer manifestações. Aí depois aconteceu que é uma estratégia que se faz muito lá, que se fazia muito naquela época e se continua fazendo, né? Mas que ocupar as escolas, ocupar os centros de educação. São os mesmos estudantes que vão e se ocupam no lugar e começam a cozinhar aí, a viver aí, com o objetivo de fazer pressão sobre o governo pelas causas que estão se pedindo, né? E você acompanha ainda todo o processo desse lugar que você começou a fazer
esse desenvolvimento de revolucionário lá? Você continua acompanhando? Sim, continuo acompanhando, já aconteceu muita coisa, né? Já passou muita água por baixo da ponte, mas continuo acompanhando. Tipo, na verdade aconteceu muita coisa, mas é o que costuma se chamar de, é uma metáfora, né? Mas é solução parche, que seria a solução Vendetti, né? Que só colocou um Vendetti para... Mas o ferimento continua aí, né? O machucado continua aí. Aconteceu muita coisa, tipo, e que é parecido com aqui no Brasil, né? Por exemplo, o tema da vestibular, né? De ter que dar uma prova para entrar no ensino superior. Essa era uma das coisas que também se reclamava, porque tinha uma prova que era parecida com o Enem, só que é unicamente de alternativas. Não tem redação de você ter que escrever, é só alternativas. Não tem redação, sim. Só alternativas. Solamente um minuto. Tá todo mundo entendendo o que ela tá falando? Tá, né? Tá, Sim. tá ok. E bom, Não a tem luta era... redação. Você tá falando não tem redação? Não, mas é parecido ao sistema segregativo, né? O Sim. sistema de que tem que ter uma seleção para entrar no ensino superior, e é uma coisa muito segregativa no final, porque o nível de educação que recebe uma pessoa da quebrada vai ser sempre muito diferente do nível que recebe uma pessoa de outra condição econômica, né? Enquanto paralelamente diferente na zona central, nas capitais, que no interior, e assim. E tem uma diferença também quando você vai fazer o vestibular, que tem os estudantes de escola pública e de escola particular, né? Já é uma certa segregação. É uma diferença muito grande, né? E é uma coisa que não acontece em outros países como Argentina, Uruguai. Venezuela também não. Venezuela também não. Na questão da educação não, porque você já sai do seu ensino médio, né? Que aqui é o ensino médio, já vai para a faculdade sem você precisar passar por provas. Pois é. Né? Isso é importante. Pois é. Aí, bom, uma das reclamações que tinha era justamente contra aquela prova, e essa prova foi eliminada, porém foi substituída com outra parecida. Continua o sistema só que tem alguns pontos diferentes, mas continua o sistema de vestibular, né? E assim com muitas coisas. Então, tenho acompanhado o processo ainda, porém, como não estou presente lá, não estou envolvida no ponto de estar participando ativamente já, né? Mas como você é uma pessoa muito envolvida politicamente, você tem esse lugar mesmo, e você usa a arte, né, para essa fala, no Brasil, você se envolve também com as questões políticas aqui? Então, era esse o ponto que ia chegar, né? Como que começou desse modo lá na Patagônia, e aí eu já fazia teatro faz um tempo, e lá comecei a participar de grupos de teatro, que era oficinas de graça, né? Que eram oficinas de graça, né? Comecei a participar de grupos de teatro lá. Então a gente começou a fazer performances, intervenções no meio das manifestações, né? E aí, bom, além do tema da educação, estava o tema do megaprojeto naquela época, que queriam instalar umas centrais hidroelétricas nos rios, né, que são considerados reserva mundial de água, reserva de vida. E a luta foi por esse lado, né? A gente fez bastante peça de teatro, performance e coisas do tipo por essa causa, né? E finalmente a construção das mega represas não aconteceu, porém tem muitos outros megaprojetos ameaçando lá até hoje. Agora é uma empresa que quer privatizar as áreas de pesca, né? E aqui no Brasil, então, na verdade, muitas das coisas que comecei fazendo no Chile, levo para cá também, né? Levo para cá também abordando diretamente temáticas de defesa das águas e também de coisas como que é importante a gente agir, que pode se aplicar para diferentes causas, não tem que se aplicar para um em específico, né? Sim, como por esse lado. Sim, agora me fala uma questão que... Por que sair da Patagônia e andar o mundo inteiro assim? Qual a sua necessidade de andar, de desbravar, né, tantos países? Na verdade, eu
sinto que isso é uma coisa muito que vai no pessoal de cada um, que é uma coisa da essência mesmo da pessoa, no final, né? Eu sempre gostei de me movimentar e de conhecer diferentes espaços, tipo, eu adoro lá, eu adoro a natureza de lá, é uma coisa inigualável que nunca vou ver em outro lugar, mas no mesmo tempo tem natureza inigualável cá, né? Todas as naturezas são inigualáveis, tem tanta expressão, eu sinto, da natureza, no caso, da Pachamama, que a gente não pode se fechar só em uma. E além disso, as culturas, né, as pessoas, é muito doido, porque no final, viajando, você percebe que as diferenças, na verdade, são bem subjetivas, e quanto de similar há também nas identidades, quanto está presente a desigualdade social, na verdade, a identidade de cada classe social tem coisas muito similares uma com outra, né? Tipo, eu vejo muita mais similitude se a gente deixa de lado o fator da xenofobia, os fatores como os preconceitos que instalam na galera de que você é de aqui, por isso você é desse modo. Porém, se você compara, na verdade, vai ter muita mais similitude, muita mais coisa em comum, muita mais história em comum e muita mais coisa que compartilhar. Uma pessoa que nasceu num bairro periférico aqui no Brasil, com uma pessoa que nasceu num bairro periférico na Bolívia, vai ter muita mais coisa para se nutrir e para compartilhar do que com uma pessoa que nasceu noutra realidade no mesmo país, né? Que no final é muito viajando, você percebe muito isso e muito gostoso, na verdade, muito. Eu acho que tem um lugar esse olhar de querer conhecer, né? Do conhecimento, né? Que eu acho que você vai começando a viajar, você vai conhecendo histórias. E isso vai te impulsionando mais e mais a querer viajar e conhecer mais lugares, né? Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, dentro do Brasil mesmo, você já permeou vários estados. E cada estado tem uma cultura diferente, né? Sim. Personalidades diferentes. E hoje você está no Rio. Como é que foi o seu encontro assim, com o Brasil, com o Rio de Janeiro, e com o Pará e com o BH, né? Nesses lugares tão diferenciados. Pará lá no norte, né? Hoje a gente está aqui no sudeste. Pessoas totalmente diferentes. A gente está falando disso agora, que eu te dei um livro em espanhol, e lá no norte você quase não encontra esse tipo de livro, e está muito mais perto, por exemplo, da Amazônia, de você chegar na Venezuela, do que o Rio de Janeiro. Então poderia ter mais esse lugar do espanhol lá, né? E não tem. Então como é que é esse encontro para você aqui no Brasil? Nossa, E seu filho é de BH, né? ele nasceu em BH, porém, quando ele tinha 2 anos, ele saiu de lá, né? Ele não lembra de lá direito, né? Ele tem muito mais do Nordeste e Norte, que foi onde a gente ficou a maior tempo da vida dele, né? Sim. De fato, agora aqui, uma das coisas que foi mais difícil um pouco foi ele se adequar no clima, né? Porque ele acostumou mesmo com o clima quente, né? Acostumou, tipo, ele adora ir pra praia, o mar, a cachoeira, porém sentir água supostamente fria, que ele acha que é fria, porque acostumou com o mar quente, isso foi como... Mas as diferentes zonas do Brasil, na verdade, cada lugar é um mundo diferente, né? Cada lugar dá estímulos diferentes também, né? Tipo, aqui no Rio é muito mais comunicativo, né? Muito mais perceptível, a galera muito mais... Não, a palavra exata não é confiante, né? Mas muito menos desconfiada. Não é diretamente que seja confiante. Seria a palavra? Não sei se pode ser acolhedora também, né? Comunicativa, né? Muito mais que às vezes as pessoas são acolhedoras, mesmo sendo acolhedoras, são fechadas, né? Isso acontece muito já. Sim. De fato, é muito perceptível quando você passa do Nordeste para o Norte, a diferença já entre Nordeste e Norte, nossa, é muito perceptível. É porque o Nordeste também parece muito com o Rio. Muitas partes do Nordeste tem lugares que é um povo que é mais receptivo também, talvez. Não que o Norte não seja, tá? Porque eu sou de família nortista, mas é isso que você falou, né? Por mais receptivo que seja, mas às vezes a pessoa é fechada. Sim, a mim me aconteceu, eu senti muito isso, na verdade, na parte norte, né? E eu meio que
no mesmo tempo que senti isso, me trouxe muitas lembranças da Patagônia mesmo, de onde eu vivi a adolescência, porque é uma zona que também as pessoas se comportam desse jeito, né? São mais fechadas com as pessoas que vêm de fora, e de fora não estou falando de necessariamente estrangeiro, né? Estou falando de fora que pode ser na cidade vizinha, né? Na capital, né? No mesmo que são no geral mais reservados, mais na deles, assim, mais e isso o fato de eu ter vivido isso me fazia muito compreender e querer conectar também. Porém, no mesmo tempo pensava, mas desde uma posição diferente, porque eu sentia isso, mas sendo parte daquele grupo de pessoas que se fecham, né? Mesmo eu não me fechando, sou parte daquele grupo, né? Agora no norte é outra coisa, né? Agora, então, se percebe muito. E pra você foi difícil, assim, se adaptar ao Brasil? Não. Ao Rio? Na verdade, tem muito tempo que não sinto essa coisa de se adaptar, sabe? Como uma das coisas que é muito nutritiva e no mesmo tempo é muito agoniante, essa versatilidade que a gente experimenta ao ser viajante, ao ser migrante ou ao ser nômade. Na verdade, o que estávamos falando anteriormente, tem pessoa que migra por necessidade e tem pessoa que migra por estímulo, por vontade, né? Porém, sempre ambas pessoas vão viver um duelo, vão viver um luto e vão compartilhar o sentimento de que você já não pertence completamente a nenhum lugar. Quando perguntam para você onde você nasceu, tá bom, você nasceu naquele país, você nasceu aí. Porém, tanto caminhar, você pegou muita coisa dos outros lugares. Então, quando você retorna, já não se sente completamente também não daquele lugar onde você nasceu, sabe? Tem muito costume, muita... Causa um estranhamento, né? Porque você tem tantas vivências. Claro que no final eu sinto que a gente tem um pouquinho de cada lugar que passou, no mesmo tempo que a gente deixa um pouco de cada lugar que passou, né? Tem muita coisa que eu sinto que a gente, na verdade, muita coisa que eu não percebia como errada, que é própria da cultura, são coisas que eu não quero ter. E eu sinto que essas coisas foi muito mais fácil ir desconstruindo elas, estar desconstruindo ainda, estando num lugar que não tem esses costumes, do que continuar naquela cultura, né? E tem algumas coisas, por exemplo, que eu sinto muito às vezes não estar nos lugares que te vieram nascer, que conhecem tua história do começo, mas simultaneamente agradeço muitas coisas de não estar aí, né? Um exemplo gigante é a criação, na verdade, com os filhos. Eu queria muito, às vezes, estar com meu filho com uma rede de apoio maior da que eu tenho aqui. Porém, no mesmo tempo, eu agradeço estar no lugar que ele cresceu, sendo bebê, aprendendo a falar, falando oi, e que as pessoas na rua respondem oi para ele. Algo que não acontece em Santiago do Chile, por exemplo. E a infância te marca muito, né? As crianças no final nascem com aquela frustração de nossa, ninguém me escuta, ninguém me responde. E as pessoas depois de adulto têm um modo de se comportar diferente por causa dessa infância, que por mais que a família às vezes tente que não seja assim, o mundo vai te mostrar desse jeito. Então tem muita coisa que eu compartilho e outras coisas que não compartilho de cada lugar, né? E eu não me sinto completamente, na verdade, sempre que me perguntam, aí você de onde? Eu respondo, eu nasci no Chile, mas eu não me sinto completamente de lá faz muito tempo. Mas no mesmo tempo não me sinto completamente de nenhum lugar, no mesmo tempo que sinto um pouco de cada lugar, né? Você foi recebendo, né? Várias culturas diferentes e você está se construindo. Na verdade, a gente vive em construção o tempo todo, ainda mais quem anda muito, né? Você vai se construir, você ainda vai conhecer muito. Eu não acredito, eu estava até falando isso aqui, que eu não acredito que você vai ficar no Brasil. Eu acredito que daqui a pouco vai te dar, a gente fala brincando, um ciricutico, e que você vai para outro lugar. Até porque é da sua personalidade, né? Você tem projeção, assim, de conhecer outro país, de sair do Brasil para de repente para outro lugar?
Olha, agora mesmo não, né? Agora estou com projetos aqui, né? Tanto por a educação do meu filho e coisas, tipo... E agora não estou num momento que tenha... Que o contexto não está permitindo isso agora. Porém, sim tenho a intenção de, depois, em outro momento, sim. Só que agora mesmo aqui estou já em outra perspectiva de viagem, né? Tipo... Faz um tempo já que minha viagem não é do mesmo jeito de estar com a minha arte, mostrando arte 2 dias, depois vai para outro lugar, mostra 2 dias, fica uma semana. Faz um tempo já que é mais de se estabelecer, ficar um ano, fazer projetos, enraizar um pouco. E tenho pensado coisas que são a longo prazo, que precisam ficar mais tempo estabilizadas, né? Não, agora mesmo não, porém mais para frente sim, não tenho intenção de... Por enquanto não, de ficar permanentemente não, né? Sim, creio, eu sabia. Alguém tem pergunta? Que bom que você vai perguntar. Ah, eu fico feliz. Você se apresenta, tá? Por favor. Eu sou Douglas, sou enfermeiro de formação, trabalho, né, como professor na Universidade Souza Marques. Já estou há 2 anos, estou com um grupo de alunos aqui e aí estou aqui ouvindo a sua história, né? Sou um dos militantes também da saúde mental, da saúde pública, minha área de atuação, sempre trabalhei nessa área. São só 15 anos, né, que a gente de formado, sempre nessa vivência. Mas eu estou te ouvindo um pouco da tua história, né, da tua construção e em especial a questão de você ter ficado lá no Pará um tempo. Recentemente assisti um documentário chamado Píssica. Não sei se você ouviu falar ou já assistiu. Ouvi, mas não assisti não. E é muito interessante, né? Porque quando você foi falando do Pará, da tua experiência no Pará e tal, me remeteu a essa série que aborda a questão do tráfico de meninas, né? Em especial crianças, adolescentes ainda, né? Que são escravizadas, são escravas sexualmente de poderosos, pessoas poderosas ali naquela região, e também dessa proximidade com outros países, né? Inclusive Argentina, Chile, sei lá, tem uma fronteira ali que você pode explicar melhor. Mas lá no norte, no Pará? No Pará. Não, lá é Venezuela, Colômbia, Chile é do outro lado, Argentina é no sul, isso, né? Você percebeu que geograficamente eu sou desorientado, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Se você chegou a ver alguma dessa construção nesse período que você teve lá, e se você já estava com seu filho, e como é que é esse sentimento, né? De repente de saber de alguma coisa também, tendo uma vida em suas mãos, que é o seu filho de 6 anos. É isso. Olha, na verdade, lá no Pará, eu estou ciente da trata de pessoas, né, do tráfico de pessoas, que é muito forte em todas as áreas que são tríplice fronteira, todas as áreas que são fronteiras é muito forte. Agora, nas trifronteiras, nossa. Só que, na verdade, quando eu fiquei no Pará, foi justamente parar no Pará. Parou um pouco a viagem, né? Foi um tempo que meu filho começou a ir na escola e simultaneamente eu parei de viajar direito porque eu tive que fazer uma cirurgia, né? Eu operei de 2 hérnias. E aí comecei mais a fazer outros trabalhos, apresentar em escolas, outras coisas, e não fiquei tão diretamente do lado que acontece esse tipo de coisas. Eu estou ciente que acontece, porém fiquei muito mais no interior, né? Na parte mais interior. Nem cheguei, visitei Belém, mas não morei em Belém. Então, não vi casos tão de perto. Agora, em outro momento da minha viagem, antes de eu ter meu filho, eu experimentei um caso assim, mas não foi lá no norte, foi na tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com a Argentina. E foi muito doido, na verdade, porque eu estava com anemia, né? Eu estava viajando por Argentina, estava com anemia, estava sem celular. Me comuniquei com minha família, estou sem celular, não vou me conectar muito. Só que fiquei 2 semanas sem me comunicar e minha mãe ficou com terror, né? Ela ficou aterrorizada e começou a falar nos grupos de mochileiros, nos grupos de viajantes, que se alguém tinha me visto. Até aí está tranquilo, né? Só que
parte da polícia da Argentina, do lado de Foz do Iguaçu da Argentina, que se chama Porto Iguaçu, que formam parte, que são da parte corrupta da polícia, né? Que formam parte dos grupos que se involucram com o tráfico de pessoas, filtrou aquela informação de que eu estava supostamente desaparecida. Então começaram a me procurar aí naquela cidade, do lado da tríplice fronteira argentina, porém para fazer comigo diretamente tráfico de pessoas também. Não era com a intenção de se comunicar com minha mãe nem coisas do tipo. Foi por sorte que eu não estava mais naquela cidade, tinha ido mais para dentro da Argentina, e quando ia voltar, passar por aquela cidade para entrar no Brasil novamente, peguei carona com um alemão que veio direito para o Brasil e não parou naquela cidade. E depois eu soube por outras fontes direitas que estava acontecendo isso, que estava me procurando diretamente a polícia aí, mas que era para trata de pessoas. Muito doido, eu fiquei em choque. Mas foi isso. Mas obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua história. Obrigada. Até a próxima. Até já, né? Agora é o Gil que vai te perguntar. Depois do Gil, mais alguém? Prazer, meu nome é Gil Gomes. Aqui no Brasil, o meu nome é Gil Gomes, foi um repórter policial que antigamente a gente fazia reportagens sobre algumas coisas e filtrava. E eu fazia reportagem, não sei como, tipo Tinópolis, sendo que ele não morreu como Tinópolis. Morreu de... não sei. Mas se tu é brasileira e espanhola? Pode falar português? Não? Como queira. Ah, então tá, português mesmo. Português, Gil, português. Ela tá falando português. Porque a maioria do mundo também, quase muito espanhol também não. Só na Espanha mesmo e na Argentina. Fala no português, Gil. Tenho uma pergunta pra você o seguinte: as suas viagens, como é que você acha que teu filho fica? Oi? Como que fica? Na cabeça do teu filho? Como que fica a cabeça dele? É. Olha, ele, na verdade, desde que eu tenho ele, meu método de viagem foi diferente. Só que ele gosta, né? Ele gosta porque conhece muita cachoeira, conhece muita praia. A gente fica sempre em pousada ou camping, então a experiência dele não tem sido negativa. E é justamente por isso que eu não quero, que eu tenho o projeto agora de estar mais estável. Além disso, que estou com projetos sociais que são para ficar fixo. Porém, ele está com saudade, é muito doido, porque a galera costuma pensar que, nossa, quem está viajando está se fugindo, está só sobrevivendo, mas na verdade são prioridades diferentes, são objetivos diferentes. Uma pessoa tem tal quantidade de dinheiro, pode usar esse dinheiro para comprar uma geladeira, comprar um fogão, ou pode usar para sua passagem, ou para guardar, para ter de reserva na viagem, tá ligado? São objetivos diferentes, não é? E a gente não viaja de um jeito a doida que vou chegar e aqui vou fazer simplesmente. Desde que eu tenho meu filho, a viagem é sempre poupando também. Tipo, trabalha, mas guarda uma parte do dinheiro, tem uma reserva caso que uma cidade que chegue não esteja boa, não consiga, tem a reserva guardada. Então a experiência para ele é positiva. Ele de fato está com muita saudade, me fala muito que porque a gente não está mais viajando, que tem saudade de acampar, que gostava quando a gente ficava mais de um lado para outro, mesmo também gostando de algumas coisas de ter uma casa. Por exemplo, uma coisa que ele fala que ele não gostava muito, que a gente tinha que fazer, é que cada cidade ele tinha uma quantidade de brinquedos na mochila e tinha um momento que a gente parava numa cidade e juntava mais brinquedos. Ele tinha que escolher os brinquedos que vai levar e os brinquedos que vai doar para a vizinhança, que vai doar para outras crianças. Agora que essa parte ele não gostava muito, né? Mas ele acostumou, mas ele aceitava, porque é o preço de viajar. Agora que está estável, essa coisa que ele gosta, que pode ter todos os brinquedos à vontade. Porém, eu sinto que foi muito... Na verdade, eu sinto que depende muito o jeito que você cria, que não é uma coisa de se você está viajando, se você está em casa, é muito seu vínculo com seu filho, o jeito que você cria, como vai ficar a mente dele, né? Tem mais a ver com isso, que
Tipo, tem pessoas que em casa tem um filho completamente desleixado, vai ser completamente que uma pessoa que em casa dá atenção para os filhos, lê historinha com ele, brinca com ele. Do mesmo acontece na viagem, vai ser muito diferente uma pessoa que está estressada, que está todo o tempo atrás, fazendo corre por sobreviver e se estressa com o filho, que uma pessoa que se organiza e viaja de um jeito para o filho também conhecer. Eu acho que depende disso. Para mim, agora eu mesmo fui criado sozinho. Eu não tinha amigos assim, amigos levavam para minha casa, ficava brincando junto comigo em casa, não ficava na rua. Quando ia para o aparelho, jogar bola, pique-esconde, hoje em dia não tem mais isso. Só a internet agora. Então, isso aí as crianças perdeu. E aí os jogos hoje em dia são todos jogos de violência. Por isso que hoje em dia o mundo está se acabando em forma de violência. Mas o teu filho, para mim, na minha opinião, ele vai ser um grande artista. Porque se ele briga sozinho, ele tem uma imaginação muito forte. A imaginação dele é longa. E pode até ser um desenhista, tem um desenho, um irmão de Jorel. Esse desenho é produzido aqui no Brasil, em São Paulo. Conheço. Qual é o desenho? Conheço. Então, esse desenho aí, produzido aqui no Brasil, em São Paulo, por um rapaz com um cabelão, tal, pô, e assim, sem nexo, e cresceu assim, com uma imaginação muito forte. Pra mim, o teu filho vai ser um grande artista. Obrigada. Você está de parabéns, tá? Obrigada. Ela também vai perguntar. Tá bem isso aí, ô? Tá bem, tá lá mais pertinho já. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Fala seu nome. Meu nome é Erika Braz, eu sou da Faculdade de Souza Marques, sou do 8º período. Estou fazendo estágio com o professor Douglas, lá no CAPS Raul Seixas. E sobre a sua arte, eu queria perguntar para você sobre... você mexe com fogo, né? Sim. Pirofagia. Então, pirofagia. Como você linkou o fogo, que é algo assim destrutivo, com essa questão do ambiente? Você não defende causas ambientais? Qual é a mensagem que passa sobre essa sua arte para as pessoas? O que mais te marcou com isso em uma apresentação? Você está perguntando, então, como que involucra o fogo, que é uma coisa já mais destrutiva, né? Isso. Olha, que eu acho que o simbolismo do fogo, a interpretação do que o fogo é muito... varia muito, né? E pode significar coisas diferentes según como você utiliza ele, né? Porque no mesmo tempo que pode ser destruição, pode ser reconstrução, né? Tipo, que acaba com uma coisa que não precisa para construir uma coisa melhor, né? E na verdade o fogo é um elemento, né? É um elemento que mexe muito nossa energia, nosso modo de nos desenvolver, especialmente na hora de fazer performance. Está muito ligada ou à energia da água, ou aos movimentos mais da terra. E o fogo é mais um estímulo, né? É tipo um estímulo para aquela mensagem que você quer dar, né? Eu sinto que, dependendo como você utilize, o simbolismo do fogo pode mudar, porque na verdade, na prática mesmo, o fogo também não sempre é destruição. O fogo nos ajuda, nos esquenta, o fogo ajuda a gente cozinhar, né? A espantar os mosquitos, tem muitas funcionalidades, né? E qual das suas apresentações que você já fez mais te marcou? Olha, na verdade eu não sei falar exatamente qual mais, porque o âmbito, o aspecto que cada uma marca são pontos diferentes, né? Então não pode falar qual mais. Se fosse só num ponto, poderia falar. Mas recentemente eu gostei muito de fazer uma apresentação que fiz lá conjuntamente com outra amiga que está no Pará agora, que ela também é viajante.
A gente fez uma homenagem, involucrou arte circense e fez uma homenagem para Julieta Hernández, que é uma cicloviajante venezuelana que foi assassinada lá por Amazonas, e Carolina López, que é outra viajante de bicicleta que foi de Argentina, que foi assassinada cá no Rio de Janeiro. Tem pouco tempo, não foi tem Fizeram muito, até uma né? manifestação para ela. Sim, Porque... mas esse caso foi um pouco mais esquecido que o de Julieta, sendo que aconteceu aqui mesmo. Pro Dia da Mulher, a gente fez uma homenagem para elas, mas involucrou a arte circense na temática, né? Involucrou os monociclos, o bambolê, os malabares, e foi bastante bonito e significativo, porque tive um antes e um depois também. Foi um pouco a reincorporação de eu fazer performance com temática social após ter feito cirurgia e ter dado uma parada disso. Então poderíamos dizer que por agora, desse tempo, foi esse. Tá bom, obrigada, tá? Então, aí eu vou entrar agora nessa questão. A gente falou de... Eu acompanhei bem o caso da Julieta, que foi muito forte. E foi muito falado também, né? Foi mais divulgado do que esse outro que você colocou aqui. E eu te pergunto, como é que você se sente, você que viaja muito, que está em vários lugares, quando você se depara com um caso desse de assassinato de uma circense, de uma artista, não te causa aflição, medo? Sim, completamente. Dá terror, na verdade. Conheço muita pessoa que viaja, coisas do tipo, que ficou com uma sensação diferente após esses casos. O mais triste, na verdade, foi que aconteceu esse caso e consecutivamente vieram muitos outros casos com pessoas que viajam que não foram difundidos na magnitude que foi difundido o caso da Julieta. Sim. Só que, na verdade, eu sinto que o mundo em si está perigoso para todo mundo, para as pessoas que viajam e para as pessoas que estão fixadas também. Na verdade, é um pouco triste e um pouco poxa, porque aconteceu recentemente, né? Então, puxar esse assunto. Mas agora mesmo, né, a mega operação que é chamada, que aconteceu aqui no Rio mesmo, o só fato de você morar perto da ilha coloca você em risco, né? Você não é uma pessoa que está viajando nem nada e existe o fator mãe também nesse lugar, né? Porque você não viaja sozinha, você não está sozinha, você não mora sozinha. Então você vê tudo isso acontecendo e você tem um filho, então... Não, amiga, sim, fica turbulado, né? Mas eu me sinto, é uma insegurança que não se sente unicamente na hora de viajar, né? Sino na hora de buscar aluguel, de não sei onde que vou morar, ou na hora de qualquer coisa, na verdade, porque o mundo em si está perigoso e eu sinto que as redes sociais são uma coisa muito positiva se você sabe utilizar bem, porém estão induzindo muito a utilizar elas de forma errada. E além de promover muito que as pessoas estejam só na superficialidade, perdendo tempo, por falar de algum jeito, está induzindo muito também a falta de compaixão, a falta de empatia, né? Muito comentário feio, em situações feias que são trágicas. A galera como que dentro da internet vira outra pessoa, vira um robô e simplesmente comenta e todos curtem. E isso vai gerando muito nas mentes uma coisa que se torna mais desumanizada, né? Agora, bom, tem muito tempo está acontecendo a massacre de Israel a Palestina. Há gente que ainda se sensibiliza, enquanto há pessoas que se acostumaram a ver isso e já te dão risadas. E isso, nossa, é muito macabro, é muito sinistro. Então a mim me dá medo, na verdade, como o mundo está de por si, como a humanidade está de por si. Eu esteja fazendo o que esteja fazendo, esteja onde esteja, eu estou sentindo que se corre esse risco, que é uma coisa muito, nossa, agoniante. Agora, como é que é para você, como é que foi, né? Tem muito tempo isso, é uma memória mesmo. Você se desgarrar da família, assim, né? A mãe que fica lá, né? Que fica aterrorizada quando descobre o que aconteceu com você, de poder ter tráfico de pessoas, você ser uma dessas pessoas.
essa família, como é que foi isso para você se desapegar? Foi fácil, foi difícil até hoje? Como você se sente? Olha, na verdade faz tempo que eu não morava já junto com a família, né? Tipo, eu já viajei, comecei viajando por Chile, aí visitava, mas morava, estava viajando, né? Então, como que falo? Não? É que tem uma sensação de desapego, mas no mesmo tempo é uma coisa de projetos diferentes, né? A gente não precisa estar perto para estar presente, né? A gente não precisa ter o mesmo projeto para estar presente. Eu sinto também que às vezes pensar, pô, tenho que estar aqui porque aqui estão meus irmãos, tenho que ficar aqui porque aqui está minha família. É uma coisa que, se vai em contra daquilo que você está querendo, é melhor desapegar mesmo. E o carinho, o afeto, aí você descobre que continua existindo e que vai além da proximidade física, né? Da proximidade física. E essa é uma das coisas positivas também das redes sociais, né? De agora, que é muito diferente, agora está longe, você pode o tempo todo falar por videochamada, conhecer pessoas por videochamada. WhatsApp, né? Você fala claro, sempre. do que como antes, que... Isso. E agora vamos falar um pouquinho da sua arte. Como é que você se prepara? Como é que é esse seu trabalho? Da pirofagia, dos bambolês que eu vi, né, no seminário, que são muito bonitos. E como é que é essa preparação? Como é que é esse jogo, né, esse jogo da arte na sua vida? Como que é a preparação? A sua preparação mesmo, como é que você estuda isso? Porque você construiu o seu primeiro bambolê, não foi de pirofagia? Foi. Né? Você fez essa construção. Aí depois você foi estudando, mas você quase, pelo que eu vejo, tem um autodidatismo aí, né? Então como é que é toda essa preparação mesmo, sua, aliás, de artista, né? Pra essa transformação. Olha, na verdade tem muitas transições, né? E tem momentos que a gente, tipo na viagem mesmo, tem muita oficina que acontece em cada lugar. Eu fui pegando muita oficina, seminário, coisas do tipo em diferentes lugares que fui passando. Bolívia, Argentina, né? Aqui no Brasil tem muito também, né? E depois, o processo criativo de cada um, né? O processo criativo é muito diferente em cada momento, né? Mas o que eu acostumo muito fazer, sim, é primeiro improvisar e depois sim levo as coisas para o papel, porque senão eu não consigo coordenar direito, né? Fica muita coisa, porque são muitas ideias, e para juntar e acabar algumas coisas, porque se você mostrar tudo, fica, nossa, incompreensível, né? Então, o que eu faço muito também é levar para o papel, né? E uma coisa que me gusta bastante também, que não é diretamente vinculada com fazer performance, é o fato de ensinar, né? De fazer oficina, de circo, de fazer coisas do tipo... Agora, recentemente, aqui no Rio, peguei uma oficina de malabarismo funcional, que é um malabarismo aplicado para pessoas que têm problemas psicomotrizes ou pessoas que têm neurodivergência. Porque uma das coisas do malabarismo que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, mas ele vai muito além da habilidade física, né? Vai muito além da habilidade de que eu consigo fazer isso e da destreza. O malabarismo, além disso, tem uma funcionalidade no cérebro, que ele aumenta a massa muscular pelo fato de estimular que você utilize os dois lados do cérebro e que os dois lados do cérebro se comuniquem entre si. Algo que no cotidiano não acontece, porque a gente, no geral, as funções que realiza tá com a mão direita ou com o lado esquerdo, se você é canhoto, porém não costuma realizar funções com as duas mãos, né? Não costuma fazer ligações entre um lado do cérebro e outro. E com o malabares isso acontece naturalmente. Então, é uma coisa muito positiva também para o desenvolvimento cerebral mesmo. Só que aí, o fundador dessa teoria, né, desse método de ensinar malabares, que é um estadunidense, que agora está aqui em Brasil, e fez um seminário aqui no Rio de Janeiro,
ele se perguntou, né, que isso pode ser desbloqueado. Poxa, mas você não precisa ter a habilidade corporal para seu cérebro experimentar isso. Por que o malabares tem que ser segregativo, que só as pessoas que conseguem fazer, que têm destreza manual, vão poder ter essa experiência com o cérebro? Então começou a fazer um sistema de fazer as brincadeiras de malabares diretamente. Não. Eu tô brincando com ele. Não, espera um pouquinho. Vai. Vai, pode falar. De fazer as brincadeiras de malabares diretamente no chão ou com uma tábua, de um jeito que você não precisa da destreza física, você precisa unicamente do pensamento, né? E de desbloquear. Né? De desbloquear os movimentos, e aí o cérebro naturalmente vai começar a fazer esse processo, sem necessidade de você ter a destreza física. E é uma coisa muito... É um trabalho muito mais mental, né? Muito mais neurológico, né? Para desenvolver mais a questão física de um neurodivergente, como você falou, de crianças autistas, essas crianças que você... Crianças e adultos, né? Nossa, a mim me chama muito a atenção também essa área, gosto muito porque sinto que o circo, o teatro e tudo em si ainda está muito, aqui em Latinoamérica no geral, né? Ainda está muito atrasado na coisa de ainda ser muito segregativo, né? De ainda ser muito para as pessoas funcionais de alguma forma, né? De não ter tanta acessibilidade para neurodivergentes. Mas a gente começa muito a trabalhar esse lugar quando a gente fala de saúde mental, né? Por exemplo, aqui dentro do NISE a gente tem várias oficinas, né? Os seminários, e esse lugar dos artistas virem se apresentar nos seminários, essas oficinas que acontecem aqui, é uma porta, mas a gente sabe que ainda falta muito, né? Turmas para essas crianças, tem lugares que dão essas aulas, né? A gente tem escolas que já pensam em trabalhar com o teatro, com o circo, com a dança. Hoje a gente tem as danças circulares, se fala muito das danças circulares, né? Da biodança, que é maravilhosa também, que tudo é para saúde mental, né? Sim. Agora o malabares com certeza, até por essa funcionalidade que você falou, né? De trabalhar os dois lados do cérebro, e isso é muito importante. Mas aí a gente quer uma outra questão, que não é só para neurodivergente, mas também para a melhor idade. Sim, isso. Né? Para a melhor idade, para a pessoa para a pessoa mais velha. Porque a melhor idade tem o lugar do Alzheimer, né? Das demências, né? Então quando você tem esse lugar de trabalhar a arte, essa arte manual, né? Porque o malabares é manual, né? Trabalha com as mãos, e com bolinhas, e com bambolês. E isso ativa, né? Esse cérebro para que ele produza, né? Pensamentos e esse lugar da neurodivergência ela funcione, né? E além do negócio do cérebro, também estimular a criatividade, né? Esse método que estou falando é muito acessível também para maiores de idade, para cadeirantes, né? Para ele, porque só tem que ser acessível para as pessoas que têm a capacidade física. Não tem por que ser assim. Então a gente está também numa luta por se difundir mais isso tudo, né? E também o tema da criatividade, que na verdade o jeito que eu aprendi a fazer malabares, o jeito que se acostuma a ensinar artes circenses no geral, é de uma forma muito mais robotizada, né? Esquematizada. A metodologia não induz que do começo você pense também coisas criativas, senão que se foca muito mais na técnica e coisas do tipo. Então a gente também está na luta tentando conjugar aquelas coisas para estimular como a arte que realmente é, porque não é um esporte, unicamente um esporte que você, senão que é algo que também tem que estimular a criatividade, tem que ir por todos esses lados, né? Porque não é, você fala, não é um esporte, não é só simplesmente, simplesmente. Né? Vai além, né? Vai além de só se desenvolver fisicamente, né? Mas mentalmente e criativamente, né? Agora, você passa esses ensinamentos para o seu filho? Seu filho já faz malabares? Olha, ele faz desse jeito que eu falo, no chão, né? Brincando, né? Como a gente brinca, passando, tipo, ele sabe os movimentos, o padrão, porém no ar ele não faz, né? Ele faz no chão, né? Assim do jeito, pegando, justamente desbloqueando no cérebro, porém no corpo, para jogar para cima, não, né? E ele... Mas você ensina, né? Você fica ali nessa tentativa ou não?
Sim, a gente faz. Ele gosta, né? Ele gosta, né? Sim. Sempre. Não, eu pergunto porque santo de casa não faz milagre, né? Não é isso que falou aqui? Geralmente você é artista, mas o seu filho já não muitos são, mas muitos não querem ser. A mãe lê muito, mas o filho já não lê tanto. Então, eu pergunto se você tenta passar esses ensinamentos para ele, né? Essa história do circo, essa história da malabar, da pirofagia. Olha, pirofagia não, né? Porque é perigoso, Não, né? mas você conta as histórias. Sim, não, desde sempre, né? Ele de fato, ele gosta muito Porque e tem, também o contar é importante, porque desenvolve o interesse. tem coisa, tem números que a gente tem junto, só que a gente não faz, pra, no momento que eu trabalho, não vou fazer, porque não corresponde, né? Sim. Desculpa, tá, com falha meu. Não corresponde, né? Mas em situações que estamos só amizade e coisa, ele faz, a gente faz junto, né? Sim. Ele faz, na brincadeira. Aliás, fala pra mim os seus sua rede social, seus contatos. Então, Desculpa. Para que as pessoas te conheçam, possam acessar o seu Instagram, as suas redes sociais, para que elas possam te contratar também, né? Fazer trabalhos. É muito importante você deixar. o Instagram é anda, Anda, espaço, ira, espaço, ari, espaço, asna. Anda, ira, ari, asna. Né? anda, espaço, Ira, espaço. ari, espaço, asna. Anda, ira, ari, asna. Isso. Por esse Instagram as pessoas te contactam, te falam com você, enfim, você está sempre disponível por ali, né? Tá. Quer deixar algum número ou só o Instagram mesmo? Não, sou Instagram mesmo, Instagram. tá tranquilo. Ele é privado, mas eu aceito quando é exposto. Algum lugar que vai se apresentar, que vai fazer algum show, quer deixar ou não? Oficinas, alguma oficina já em proposta aí ou não? Olha, agora mesmo estou só com a proposta. Não, agora mesmo não. Agora mesmo, infelizmente, não tem nada programado, né? Se alguém quer mesmo fazer para programar, eu agradeço. Mas por agora, unicamente estou fazendo oficina de circo social, né? Onde estou morando, que é na Anchieta. Estou com o projeto de começar uma oficina de circo social para a criançada e se alguém desde por aí quer se contactar. Fora disso, agora mesmo não está acontecendo, infelizmente. Mas já vai acontecer, né? Porque a proposta é que a gente se movimente para que as coisas Sim. se movimentem também. Aliás, já são 11h30, viu? Vamos passar rápido? Passa. E a gente conseguiu não falar de tudo, mas um pouquinho de cada coisa, né? Porque o espaço é limitado, mas convidei você de coração, justamente para você vir aqui, falar do seu projeto, falar de você, mostrar um pouco do seu trabalho e se mostrar para o mundo, né? Porque é importante a gente se autodivulgar. Artista tem que se divulgar, né? Gente, muito obrigada demais pela presença aqui hoje de manhã. Eu sempre costumo falar que é difícil acordar cedo, né? A gente às vezes está cansado. Quinta-feira já é quase final de semana, né? A gente assim, essa nóia assim, de querer ficar em casa. Mas a gente hoje teve um estúdio lotado com o pessoal da Souza Marques. Souza Marques. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Pessoal do CAPS, brigadaço. Foi ótimo. Luiz, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que nos apoiam, divulgam. A gente tem uma rede de apoio que divulga muito, muito, muito o nosso programa, que curte, que comenta, que compartilha. Então hoje vou conhecer a história da Ariadna. Muito obrigada, Ariadna, por aceitar. Grata por trazer o filhão, que no final começou a brincar, né, Francis? Mas não tem problema, a criança é assim, a gente só fica falando shh, pra ficar no barulho, né? Mas a gente sabe que criança tem Né, que não. esse movimento, Eu né? trouxe um joguinho, mas a tomada aqui não dá, né? Não, Só não. comentou, por isso já estava planejado, mas não deu certo. Mas muito obrigada pela presença, viu? Obrigada a Volte você. sempre que quiser. Tá, valeu. Rádio Teatro e Criação, o programa do seu coração, toda quinta-feira de 10h30 às 11h30, aqui na Rádio Revolução, a rádio que é louca Louca por você! Obrigada, gente!